Hoje a gente vai... No princípio, não. Tranquilo. Hoje a gente vai terminar, então, a parte Python. A gente vai ver uns aspectos um pouquinho mais avançados de Python, né? Vamos começar por strings. Como a gente vai trabalhar com texto depois em criptografia, a gente vai analisar textos para fazer... analisar, por exemplo, tentar decifrar um texto, tentar cifrar um texto. A gente vai mexer com senhas. Então, a gente vai trabalhar com strings, com textos. Em Python... ele é um tipo composto, né? Então, basicamente, o que representa uma string é aspas duplas ou aspas simples, tanto faz em Python. E como ele é um dado composto, significa que ele é composto de caracteres. Então, cada posição que eu tenho aqui, da banana aqui, eu tenho como se fosse um vetor, né? Quem está acostumado em outras linguagens. Então, se eu quiser acessar uma posição, uma letra dessa palavra inteira aqui, basta eu usar o colchetes e eu botar entre os colchetes a posição que eu quero, lembrando que a gente sempre começa na 0 aqui, então o B estaria na posição 0, o A na posição 1 e assim vai. Então isso significa que se eu pegar aqui na posição 1 da variável fruta, isso significa que eu estou indo na 0, 1, estou pegando o que está na 1, que é o A, e salvando isso na variável chamada letra. Então estou pegando esse cara aqui, ó. E eu posso fazer isso da forma que eu quiser, posso usar um for e percorrer letra a letra, eu posso fazer o que eu bem entender. Como eu comentei, a gente pode usar tanto aspas simples quanto aspas duplas. Por quê? Porque caso eu queira escrever dentro de uma string alguma coisa em aspas simples, que é o que está em vermelho, basta eu declarar ela como aspas duplas aqui o texto e colocar aspas simples dentro, e o inverso é verdadeiro também. Então, na prática, não vai fazer diferença nenhuma se você declarar uma variável string e passar um conteúdo lá entre aspas simples ou aspas duplas. Tem uma funçãozinha pronta em Python chamada len, que se eu passar como parâmetro de entrada dela uma string, ele vai retornar a quantidade de caracteres. Então, banana aqui tem 6, ele retornou 6, é o número total, sendo que a gente vai de 0 até n-1, então nesse caso aqui do exemplo, a gente vai de 0 até 5. Se eu quiser percorrer letra a letra, que é uma coisa que pode acontecer quando a gente for mexer com texto lá em criptografia, a gente pode fazer uma coisa bem simples, como esse for aqui em Python, no qual eu estou fazendo um for, a letra, que é a variável que vai percorrer cada uma das posições que eu tenho ali, cada uma das letras, e usando o operador in para dizer de qual string que eu vou pegar isso. Então, ali eu estou dizendo que dentro do laço de repetição, a minha variável letra vai valer, se fosse a banana do último exemplo, seria B, depois a próxima iteração A, e assim vai. Eu tenho uma funçãozinha que pode nos facilitar a vida, que é a função range. Então, ela recebe até 3 parâmetros. Ela pode receber menos parâmetros também, se a gente quiser deixar o default, o padrão. Então, o que ela faz para nós? Ela gera um intervalo, por isso que é range o nome, de valores, de números. Então, aqui eu estou dizendo, eu vou começar de 13 e vou ir até 0. Então, a posição inicial até a final. E aqui o passo. Então, aqui eu estou dizendo, vou de 3 até 0, vai ser regressivo, né? E vou de -1 em -1. E isso faz com que esse valor x, cada vez que ele entra no laço, ele vale 3, depois 2, depois 1 e assim vai. Cuidem que o range ele nunca chega no último valor, tá? Então, se eu quiser realmente ir até o 0, eu tenho que botar -1 aqui. Então, na prática, né, nesse exemplo aqui, a gente está indo até o elemento 1. Posso fatiar também uma string com os 2 pontos. Então, se a gente tiver essa string chamada S ali no exemplo, no qual eu tenho esse texto inteiro ali, Pedro, Paulo e Maria. Na prática, o que a gente tem são vários elementos, várias letras, e cada posição que eu tenho, eu vou ter uma letra dentro dessa string. Então, se eu usar um colchetes e um valor só, basicamente o que eu estou fazendo é pegando uma letra naquela posição. Agora, se eu quiser recortar e pegar um trecho, eu posso fazer o que está ali no primeiro exemplo. Estou indo de 0, 2.5. Então, ele vai retornar do 0 até o 4 e vai, nesse caso aqui, como é um print, vai mostrar na tela. Poderia salvar numa variável também. Aqui eu estou recortando no segundo exemplo de 7 até 12 e de 15 até 21. Então, estou pegando só os nomes dessa string aqui. A gente tem aqui uma outra variável fruta, que também tem o banana de novo. E aí eu não coloquei ali o primeiro elemento antes de 2 pontos. Isso faz com que ele comece do início. Então ele vai começar do 0, como se tivesse colocado 0 ali. E a mesma coisa se eu não colocar os 2 pontos no final.
então ele vai até o final daquela string. Então, o que vocês acham que faz se eu colocar só S, abre colchetes, 2 pontos? O que vocês acham que acontece nesse caso aqui? Ele separa cada letra num colchete? Não. Próxima tentativa. Ele vai retornar toda a string? Exatamente. Só que, uma dica para vocês. Digamos que eu queira fazer uma alteração. Por que eu usaria isso, né, se eu já tenho string? Pode acontecer de eu não querer modificar minha string. Então, se eu quiser fazer uma cópia da string e alterar ela depois, mantendo aquela string original, aí eu faço o que está aqui em vermelho. Ou seja, eu uso os 2 pontos somente para criar uma cópia desse cara. E aí, se eu modificar, porque se eu não fizer a cópia e modificar alguma letra lá da fruta, eu não tenho o que tinha antes, eu perdi. Então, se eu quiser fazer alguma modificação, mas manter o texto original, aí eu faço uma cópia, salvo isso numa variável e está feito o esquema. Posso concatenar strings, que nem a gente faz em muitas linguagens, com o operador mais. Então, eu vou juntar, unir, nesse caso aqui, a variável first name, com um espaço em branco, com o Lovelace, que é o last name. Ele vai juntar todos esses, vai transformar numa string única, e eu vou jogar na tela para nós. Aqui eu tô, além de concatenar, estou usando uma função de strings. Então, quando eu tiver uma string em mãos, uma variável qualquer, nesse caso aqui full name, eu posso dar o ponto, usar o ponto nela e chamar uma série de funções. Uma delas é o title. O que faz o title? Mostra só as primeiras letras de cada palavra que eu tenho dentro da minha string em maiúsculas. Então, é isso. A gente pode fazer, como em várias linguagens, usar os caracteres ali especiais para adicionar espaços. Então, posso usar o barra T para dar um tab naquele trecho da string, posso usar o barra N para dar um enter naquele trecho da string. Posso remover alguns espaços que pode acontecer, por exemplo, se vocês fossem trabalhar em pedir dados para o usuário, por exemplo, ou se eu for ler um texto e quero remover o que tem de excesso de caractere em branco antes, eu uso o rstrip. Se eu quiser remover o que tem depois, eu uso o lstrip, que um é de right e o outro é de left. E se eu quiser remover de ambos, eu uso o strip, aí ele tira dos dois cantos. Se eu tiver 10 espaços em brancos no final e 5 no início, ele vai remover tudo e vai ficar só o texto que eu pedi para dar o strip. Agora, se eu tenho um texto composto lá, o que se tiver espaço em branco no meio não remove isso, só remove o que está no final e no início. Isso é uma coisa bem estranha que dá para funcionar em Python e facilita a nossa vida para trabalhar com strings, tá? A gente pode fazer o igual, tranquilo, que é só para comparar se aquele conteúdo é igual à string que eu quero testar. Mas a gente pode já testar se está em ordem alfabética o que a gente tem em mãos. Então aqui eu estou fazendo um if para verificar se a palavra que eu tenho dentro dessa variável aqui, alfabeticamente, vem antes de banana. Então ele compara letra a letra. Então se for uma palavra que começa com B, ele vai ir para a próxima letra. Se fosse uma palavra que começasse com C, por exemplo, aqui, ele já ia dizer que não é menor e vai para a próxima. Então ele usa o código ASCII para fazer essa comparação entre letras. E é isso. A mesma coisa serve para o maior. Só tem que ter um cuidado para, quando a gente está trabalhando com letras maiúsculas e minúsculas, o código ASCII é diferente. Então isso pode não dar um resultado correto. Mas a gente pode usar funções que transformam para maiúsculo, ou transformam tudo para minúsculo. E aí resolve o nosso problema. Aqui eu estou fazendo uma funçãozinha chamada encontrar, no qual eu recebo uma palavra e uma letra como parâmetro de entrada, e aqui eu estou testando. Estou começando o meu contador em 0 e estou indo até o final da minha string. Então estou fazendo uma repetição com while. Enquanto esse 0 aqui, essa variável, começou em 0, não chegar no final da minha palavra, como é que eu sei quantos caracteres tem com aquela funçãozinha além? E aí eu estou testando aqui. Se o que eu tenho dentro da palavra na posição índice é igual à letra que me passaram aqui, eu retorno o índice dessa letra. Então a gente está fazendo uma função de procurar dentro de uma palavra uma letra. E aqui eu estou fazendo o meu índice atual, receber ele mais um. Se eu percorrer toda a letra e não encontrar, toda a palavra, desculpa, e não encontrar, eu retorno menos um para dizer que eu não encontrei esse cara.
Não precisa fazer isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui é só um slide que eu já tenho pronto. Eu estou mostrando isso porque isso é como funciona internamente a função find de strings. Então, do módulo string, a gente precisa, antes de usar qualquer módulo em Python, a gente precisa importar ele. Então, eu tenho que escrever import e o nome do meu módulo, nesse caso string. E aí, se eu tiver uma variável aqui, string, chamada fruta, e eu quiser procurar uma letra específica dentro desse cara, eu vou lá e uso string.find, passo a minha string que eu quero procurar, qual letra que eu quero procurar nesse cara, e ela vai me retornar um índice. Se ela me retornar um índice -1, é porque eu não encontrei. Então a gente não precisa implementar isso do zero, já tem prontinho ali dentro do módulo string a função find. Então a mesma coisa que, além do find procurar, que é o que estava mostrando aqui, não precisa ser uma palavra, uma letra só, pode ser uma palavra. Então isso aqui pode ser muito útil para vocês. Se eu quiser, por exemplo, ter um texto inteiro aqui numa variável, texto grande, eu quero procurar a primeira ocorrência, por exemplo, de uma palavra específica. Então isso aqui vai retornar para vocês esse primeiro índice. Eu posso passar um terceiro parâmetro para a função find, que é de onde é que eu quero começar a procurar. Então aqui, em vez de começar do zero, ele está começando da posição 3. E eu também posso procurar num intervalo específico. Então se eu passar mais um parâmetro, ele vai só procurar naquela fatia que eu pedi. O módulo string que eu comentei antes, ele tem uma série de facilidades. Ele, além de funções, ele tem algumas listas aqui prontas para nós, que são esse cara aqui, ó, ASCII letters, ASCII lowercase, ASCII uppercase e digits. O que são esses caras aqui? Vocês podem fazer esse teste aqui, tá? Essas linhas aqui, ó, copiar isso e executar no Python de vocês. Vocês vão ver que esse cara aqui retorna uma lista de todas as letras que vocês têm no alfabeto. Esse cara aqui retorna todas as letras somente minúsculas. Esse aqui somente em maiúsculas. Esse aqui somente os números, então de 0 a 9. E isso aqui pode ser útil, por exemplo, aqui a gente tem uma funçãozinha no qual eu recebo uma letra, né, um caractere, eu quero verificar se ele é minúsculo ou maiúsculo. Então como é que eu posso fazer essa função aqui? Como está aqui definido aqui embaixo. Então aqui eu estou testando se estou pegando de strings desse módulo o ASCII lowercase e estou dando um find dele pela letra que me passaram. Se esse find é diferente de -1, significa que eu realmente encontrei nas letras minúsculas a letra que me passaram. Então isso aqui facilita muito a vida, não preciso criar uma listinha com todas as letras minúsculas, né? Isso aí pode facilitar a vida de vocês. Mesma coisa que poderia ser feito para o uppercase, né? Então aqui algumas alternativas também para fazer a mesma coisa. Eu posso testar se a letra está dentro com o operador in, desse cara aqui, é um jeito mais simples de fazer a mesma coisa. E eu também posso usar os operadores de menor, que nem eu mostrei antes, para comparar strings. Então aqui eu estou testando se a letra que me passaram está entre A minúsculo e Z minúsculo. Então ele compara ali o código ASCII desses caras e me retorna verdadeiro ou falso. Tem umas funções de teste, por exemplo, aqui eu tenho qualquer string que vocês tiverem, vocês podem chamar essas funções aqui. Então, isLow era para verificar se o texto está todo em minúsculo, isUp era para verificar se ele está todo em maiúsculo, isSpace para verificar se é um espaço em branco, isAllNum para verificar se é alfanumérico, ou seja, se tem números e letras dentro da string. Esse cara aqui, o isAlpha, para verificar se eu só tenho letras dentro, o isDigit é para verificar se eu tenho apenas números. Então ele vai sempre retornar as funções verdadeiro ou falso. Aqui a função find que eu mostrei antes. O que tem mais de útil aqui? Esse cara aqui retorna se a minha string termina com a string que eu passar como parâmetro. Essa aqui se ele começa com a string. A count conta quantas vezes aparece uma determinada substring que eu passo aqui como parâmetro. Isso aqui pode ser útil também. Porque acontece, quando a gente vai decifrar uma mensagem depois em criptografia, a quantidade de vezes que uma letra cifrada, por exemplo, ocorre dentro de um texto, pode nos revelar qual letra pode ser decifrada ou que língua também o texto é. Mas isso aí vai ficar mais claro quando a gente fizer e for mais avançando na disciplina. Aqui, por exemplo, usando count, então, se eu tenho palavra, esse cara aqui vai me retornar 3. Aqui não tem aspas duplas. Ou tem antes também.
Esses aqui não são para teste, então esses aqui realmente convertem a string em alguma coisa. Então, transforma tudo para minúsculo, tudo para maiúscula, troca onde estava maiúsculo, minúsculo e minúsculo, maiúscula. Replace substitui, esse aqui pode ser bem útil. Então, se a gente está tentando decifrar um texto e tentando ver se está dando certo a nossa decifragem, a gente pode tentar substituir uma string por outra, ou uma letra por outra. E aí a gente vai vendo se realmente está fazendo sentido o texto que a gente está decifrando. Aqui tem alguns exercícios. Deixa eu ver. Depois eu dou uma olhada, ver. Eu acho que a gente só tem um exercício de fato para fazer. Quem quiser tentar se arriscar e fazer alguma coisa dessas, eu posso auxiliar vocês também, mas não precisa fazer nenhum exercício desses. Até aqui tudo certo, pessoal? Sim. Se alguém tiver dúvida, é só perguntar que eu tento auxiliar vocês. Beleza. Agora listas, isso é muito importante, tá? Uma lista, em outras linguagens podem chamar isso de vetor, né? Mas na prática aqui, quando a gente for trabalhar com um conjunto ordenado de valores, e que cada valor é representado por um índice, parecido como foi uma string, né? É uma espécie de lista também. A gente vai sempre usar uma lista. Eu posso transformar, por exemplo, um texto inteiro em uma lista para fazer algumas operações em cima dela. Aqui eu tenho, por exemplo, uma lista de strings. Então aqui eu tenho vários elementos. Esse primeiro aqui é o que está na posição 0, 1, 2 e 3. Se eu der um print, quando vocês derem um print disso na tela, vai aparecer como está representado mesmo em Python. Um colchete separado por vírgulas. Isso aqui aparece para vocês no terminal. Se eu acessar uma posição específica, ele vai pegar o elemento que está naquele índice. Então, nesse caso aqui é o track, que está na posição 0. Mesma coisa para 1 e 3. Isso é interessante, tá? A gente pode usar a função range, que a gente tinha usado antes no for, que gera uma série de números. Mas se eu quiser criar uma lista com esses números do range, eu preciso passar como parâmetro de entrada da função list. Ela cria de fato uma lista com os números gerados pela função range. Nesse caso aqui está indo de 1 a 4. Mesma coisa aqui. Se eu não passar o primeiro parâmetro, ele acha que é 0 inicial. E aqui eu estou passando o primeiro, o último e o passo de quanto em quanto eu vou fazer para começar em 1 e chegar em 10. Para acessar elementos. Então, não serve somente para eu acessar e verificar um elemento, eu posso substituir o elemento que está lá dentro. Então, aqui eu estou pegando o que está na posição 1 e colocando lá dentro o valor 5. Aqui eu estou fazendo um for só para percorrer essa lista aqui e mostrar de 0 até 4, ou seja, cada um elemento que eu tenho ali dentro da lista, mostrar o conteúdo dele. Então vai aparecer a primeira vez aqui guerra, segunda iteração fome e assim vai. O len funciona da mesma forma que a gente usou lá em strings. O operador in é interessante para listas, então a gente sempre, se eu quiser verificar se um elemento está contido dentro de uma lista, eu não preciso fazer laço de repetição nenhum, basta a gente usar o operador in aqui, e ele já vai me dizer, num condicional, se esse cara, essa string, está dentro dos elementos dessa lista aqui. Então, nesse caso, o PS está aqui, e depravação não está nenhum dos elementos, não vai bater com nenhum desses caras aqui, o meu in vai dar falso. Parecido com strings, a gente pode fazer um for desse tipo, mesma coisa. Aqui algumas variações, uma usando o len, para usar a posição daí, tem que usar em colchetes. Mesma coisa com o range e o len, e aqui também começando em 0. Tem algumas operações que eu posso fazer com listas, ou seja, eu posso concatenar. Então ele pega toda a lista que eu tenho ali, junta com a outra, nessa ordem. Então aqui eu tinha 1, 2, 3 e 4, 5, 6. Ele vai lá e vai unir todas numa lista só, com o operador de mais. Posso multiplicar, então se eu tiver um elemento 0, o único elemento numa lista, e multiplicar por 4, ele vai criar uma lista com 4 elementos, 0. Ele duplica isso. Aqui eu tenho 3, 1, 2, 3. Eu quero multiplicar por 3 isso, ele vai criar 3 vezes esse cara. Posso fatiar, parecido com o que a gente fez lá em strings, da mesma forma. Importante, as listas que quando a gente trabalha aqui,
elas são mutáveis, o que não ocorre com strings, tá? Na string eu não consigo fazer isso, mas aqui, se eu quiser pegar uma posição e substituir por um outro elemento, a partir dessa execução, na próxima instrução, o que tinha antes foi perdido. Então já não tenho mais a banana que eu tinha antes, porque eu coloquei lá o abacate. E se eu usar a posição negativa, eu estou começando do final. Então, -1 é o último elemento, -2 seria esse cara aqui, -3 esse, e assim vai. E, que mais? Se eu quiser remover algum trecho da minha lista, posso fazer isso. Posso fazer a fatia e nessa fatia aqui colocar uma lista vazia, ele vai sumir com o que estava antes ali. Posso usar também a função del para uma posição específica. Então essa função aqui, quando eu chamo ela, a partir da próxima vez que eu usar a lista, ela já não vai ter aquele elemento lá. E posso usar também o slice ali, a fatia, para fazer essa remoção. Posso remover um elemento específico, sem saber a posição, chamando a função remove. Posso adicionar um elemento na lista no final, com a função append. Então aqui eu tenho uma listinha, dei um append de 13, ele vai lá e vai jogar no final. Sempre no final o append, tá, pessoal? Mas o bom disso é que eu não preciso ficar controlando o tamanho da minha lista, automaticamente ele já vai adicionar no final. Que mais? Se eu quiser botar um elemento em uma posição específica, não no final da lista, aí eu posso usar a função insert, no qual eu recebo como parâmetro de entrada a posição onde vai ser inserido e o elemento que vai ser inserido. Então, se eu botar o que estava na posição 0, que era a ronda, vai ser jogado para a direita, todos vão ser jogados uma posição para mais, e eu jogo lá o que está na posição 0 que eu quero inserir. Você tem que ter um cuidado com vocês passarem como parâmetro uma lista, tá? Como ela, em memória, se eu passar como parâmetro uma lista e fizer uma modificação dentro da função, quando eu voltar para quem chamou essa função, essa lista vai ter sido alterada já de fato. Então você tem que ter esse tipo de cuidado. Se eu quiser fazer uma modificação só interna, só dentro da função, eu crio uma cópia com aqueles colchetes, 2 pontos, colchetes. Aí isso aí já resolve o problema. Matrizes não é o nosso caso aqui. Essa função é muito importante, pessoal. Então a função aqui split, porque pode acontecer ali quando a gente for trabalhar com criptografia, da gente ter um texto aqui, grande, e a gente querer quebrar em palavras. Então eu quero fazer uma análise em cada palavra. Essa função split, o que que faz? Ela recebe como parâmetro um separador. Então aqui eu estou dizendo que eu vou quebrar onde tiver espaço em branco. E cada elemento que tem aqui no meio, ele vai jogar e vai criar uma listinha para mim. Então esse cara aqui é o primeiro elemento, ó. O Orvalho é o segundo, o No é o terceiro, o Carvalho é o quarto. Então ele faz esse processo para mim, eu só tenho que salvar isso numa variável que vai ser uma lista. Posso ordenar também, isso aqui não é tão importante para nós, mas se eu tiver uma lista, posso chamar a função sort, aí ela vai ordenar alfabeticamente aqui numa string, um texto. E se eu passar esse parâmetro aqui, reverse igual a true, recebe true, eu estou alterando inversamente ali essa ordenação. Posso usar o sorted também, que é uma função que faz já a ordenação para nós. O reverse, que faz a ordenação inversa. Isso aqui não é tão importante. Aqui é um exemplo de... E aqui alguns erros comuns que acontecem trabalhando com listas. Eu não posso acessar uma posição inválida, né? Aqui eu tenho 0, 1 e 2. Se eu tentar acessar a posição 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, vai dar erro. Eu vou ter esse tipo de problema aqui, que vai me gerar um erro de index error, list index out of range. Então eu estou dando um problema de lista com índice fora do intervalo possível ali. Aqui eu não posso também, tendo uma lista vazia, tentar acessar uma posição. Então se eu tentar acessar uma posição que não está, vai me dar o mesmo problema aqui que tinha dado antes. Bom, esse problema de indentação ocorre sempre. Ok, exercícios. Então, esse aqui é o exercício que vocês vão ter que fazer, tá? O 4. Eu vou depois... É o 4? É o 4. Esse exercício maior aqui. Nesse exercício,
vocês vão ter que fazer como se fosse uma empresa de pesquisa, então você tem que tabular os resultados, mas para isso vocês vão fazer uma enquete. Então essa é a questão que vocês vão perguntar para os usuários. Então vai ter que ter um laço de repetição ali para ficar perguntando isso várias vezes, e cada vez vocês vão mostrar essas opções aqui. Dependendo do que o usuário informou, vocês vão ter que ficar acumulando isso. Então vocês podem usar uma lista, por exemplo, com 6 posições, no qual toda vez inicializadas todas com 0 inicialmente, e toda vez, por exemplo, que alguém responder o Windows Server, vocês vão somar 1 só na posição 0. Toda vez que alguém responder Unix, vocês vão somar 1 só na posição de índice 1. E assim vai. No final, eu quero que vocês mostrem alguma coisa nesse sentido aqui. Então, quantos votos foram recebidos para cada um, usando essa lista que vocês preencheram, e uma porcentagem também em relação ao total. Dúvidas por enquanto, pessoal? Então aqui já está ficando um pouquinho mais complexo com listas. Tranquilo. Beleza. Salvar. Depois eu ponho esse exercício lá para vocês verem. Eu ponho separado. Tuplas, eu comentei hoje com o Zelmar, tinha pouca gente em aula. Eu dei uma dica para ele ali numa funçãozinha, no qual ele poderia retornar uma série de valores. Bastava separar elas por vírgula, isso já representava uma tupla. Então aqui, diferentemente das listas, as tuplas não são mutáveis, então a gente nunca vai conseguir modificar uma tupla. Então, por exemplo, esse é o tipo de informação que representa, que é o tuple. Sempre que eu tiver, não precisa estar entre parênteses, mas sempre que eu tiver vários elementos aqui, separados por vírgula, e salvar isso dentro de uma variável, essa aqui é uma tupla. Isso sempre eu vou usar quando eu tiver uma série de elementos, de valores que eu quero salvar numa variável única para depois usar elas, mas eu nunca vou, por exemplo, conseguir modificar esse cara aqui. Então, um uso bem comum disso vou retornar uma função com vários elementos. Então, ao invés de criar uma lista eu só retorno eles separados por vírgula. Na hora que eu receber essa função que ela retorna, eu ponho mesma quantidade de elementos, e aí ele já vai botar na posição certa de cada variável o que eu acabei de retornar. Então aqui eu tenho uma tupla com o valor 200 e o valor 50. Se eu acessar a posição 0, vou ter o 200, a posição 1 vou ter o 50. Só que eu nunca vou conseguir fazer isso. Acessar numa posição específica, nesse caso a 0, e alterar o valor que eu tinha antes, que era 200 para 250. Ele vai dizer que vai dar um erro de tipo, type error. A tupla, o objeto tupla, não suporta que seja colocado um valor novo nele. Então é sempre estático. Um uso bem legal em Python para fazer esse uso de tupla, todo mundo já viu isso aqui na vida, quando aprendeu algoritmos. Então, por exemplo, se eu quiser modificar o conteúdo, passar o que eu tenho numa variável A para uma variável B e o vice-versa, ou seja, passar o que tinha no B para A, fazer essa troca, em programação normal, preciso ter uma variável auxiliar aqui, uma variável que eu chamei de temp, salvo o que tinha em temp, substituo o que tem em A agora por o que tem em B, e substituo em B o que eu tinha em A antes. Em Python, a gente não precisa fazer isso. A gente pode fazer simplesmente usando uma tupla aqui, que vai receber o que tinha antes. Então, o A vai receber o que tinha em B, e o B vai receber o que o A tinha. Isso aqui funciona, que é uma beleza. Em Python. Vocês têm que cuidar só para a quantidade de valores das tuplas tem que ser equivalentes quando vocês forem fazer essa atribuição. Mesma coisa para uma função. Então aqui eu tenho uma função definida chamada troca, recebe 2 parâmetros, x, y, e eu retorno eles invertidos só. Então aqui, essa função aqui, essas variáveis A e B vão receber o que a função troca retorna, que nesse caso aqui é o y e o x. Aí o A vai receber o que o y tem como conteúdo, e o B vai receber o que o x tem como conteúdo. Isso aqui não é útil para vocês. Dicionários, então isso aqui é importante. O que seria um dicionário em Python? Quem programou em outras linguagens pode conhecer isso como mapa
programando em Java, por exemplo, um hashmap, um premap, no qual a gente faz o quê? Basicamente o que eu quero aqui é ter uma lista de elementos, mas eu não quero ter como representando a posição do elemento, então eu não quero que seja o índice 0, o índice 1, o índice 2, como a gente tem numa lista. Eu quero que tenha uma associação entre uma chave aqui, que a gente chama de chave, que é o elemento que representa o índice, que vai ser associado a um valor. Então aqui a gente está usando o que representa que é um dicionário vazio, essas chaves aqui, e dentro dos colchetes, a partir do momento que eu coloco uma chave que não foi inserida antes, ele vai associar essa chave aqui com o valor que eu passei. Aqui eu associei a chave to com o valor dos, e isso eu estou fazendo uma associação para quê? Para fazer uma espécie de dicionário que vai transformar de inglês para espanhol. Toda vez que eu tentar acessar esse mapa, esse dicionário, e passar essa chave aqui, ele vai me retornar 1. Toda vez que eu passar esse cara aqui, ele vai me retornar 2. Então a gente está fazendo uma associação entre chave e valor. A ordem desses caras aqui, quem vem antes, não importa. Não tem relação ali dentro do dicionário. Então isso pode ser útil lá para vocês na hora que for fazer, por exemplo, contagem de letras. Aí vocês podem fazer a associação da letra e aqui o número de quantas vezes ela já apareceu no texto, por exemplo, ou uma palavra. Aqui é a mesma história, então aqui eu estou fazendo uma associação de uma... aqui eu não preciso ter sempre valores parecidos, né? Então aqui eu estou inicializando o meu dicionário com essa chave, que é cor, e a cor representada, então esse aqui é o valor associado a ele. Aqui a quantidade de pontos e o valor associado a ele. Então eu não preciso ter elementos do mesmo tipo aqui. Então aqui mesmo esquema, estou só mostrando como é que funciona. Para alterar o conteúdo, o que está associado a uma determinada chave, basta eu usar a mesma chave e passar um novo valor para ele, ele vai te alterar a partir desse momento. Operações em dicionários, então aqui eu tenho um dicionário chamado inventário, no qual eu tenho uma série de frutas, que são as chaves, e uma quantidade de um número associado a cada uma das frutas para representar a quantidade que eu tenho dentro em estoque, né? Então aqui eu tenho 430 abacaxis, 312 bananas e assim vai. Se eu der um print desse cara aqui, ele vai mostrar exatamente como está ali, a representação em Python. E se eu quiser apagar do meu estoque algum dessas chaves, basta eu fazer um del, que nem eu faço com listas, né? O nome do meu dicionário e a chave associada. Aí ele vai pegar e vai apagar toda essa associação aqui e vai sumir, tanto com peras quanto o 217. Vai mostrar somente isso. Tem a função len de novo, então eu tenho 3 pares de valores aqui nesse inventário, pares de associação valor, chave-valor. Nessa funçãozinha aqui chamada keys, ela vai retornar somente as chaves. Então ela retorna uma listinha com as chaves que eu tenho dentro desse dicionário, e o values vai me tornar uma listinha com somente os valores. Então isso aqui pode ser útil dependendo do que eu preciso ali no problema que eu estiver resolvendo. Já a função items retorna uma lista, por isso tem o colchetes aqui, e dentro dessa lista cada elemento é um par, uma tupla de chave-valor. Então, chave-valor, chave-valor, chave-valor. Eu posso usar isso da forma que eu quiser depois. Então aqui, por exemplo, eu tenho meu dicionário, no qual eu tenho a letra C e um número 2, a letra A e o número 0 associado, e a letra B e o número 1. Então aqui nesse caso, se eu quiser percorrer cada um desses caras aqui, mas eu quero saber tanto o valor e a chave, eu uso a função items a partir do dicionário. Isso vai me retornar sempre uma chave e um valor. Então aqui eu estou associando que cada vez que eu entrar nessa iteração, eu vou ter esse par, essa tuplinha aqui de chave. Nesse caso a primeira vez vai ser a letra C, que aparece aqui, e de valor, que vai ser o valor associado a essa chave. Nesse caso é o 2. Próxima vez que entrar na interação vai ser o A e o 0, que era esse cara aqui, e depois o B e 1. Importante dizer que no dicionário a gente nunca vai ter uma chave repetida. Então se eu fizer alguma inserção nova com A, ele vai substituir o que tinha aqui pela essa novo valor que eu tenho agora. Elas são únicas. Já os valores eu posso repetir quantos eu quiser.
Posso usar a função sorted para já ordenar a partir das chaves, né, se eu quiser, se for texto. Aqui eu estou fazendo percorrendo os valores. Posso usar a função get para obter, embora essa função get funcione da mesma forma que os colchetes. E se eu tentar dar um get de algum elemento, de algum valor que não tem lá, uma chave que não tenha, ele vai dar um erro de nome. Posso testar, então aqui eu estou testando sempre chave com o operador in, tá? Sempre que eu testar alguma coisa com o in e só usar o dicionário, eu estou associando somente, testando somente a chave. Aqui a gente pode unir os dois mundos, então a lista e dicionário. Então eu posso ter uma lista de dicionários. Então aqui eu tenho 3 dicionários e aqui eu criei uma lista que o primeiro elemento dessa lista é todo esse dicionário aqui, o segundo é todo esse outro, o terceiro é todo esse de baixo aqui. Aqui não tem nada demais, só exemplo de uso, depois vocês podem olhar com calma. Aqui eu estou só acessando a partir desse dicionário que eu tenho aqui. Cada chave que eu tenho, então a crosta da pizza, que mais? E aqui percorri todos os toppings, ou seja, aqui eu tenho um dicionário, né, chamado pizza. Eu tenho um valor que é a crosta, para dizer qual é se eu quero um borda ou não. E os toppings, o elemento, o valor associado ao que eu vou colocar em cima da pizza, é uma lista. Então aqui eu tenho uma lista de elementos, que é uma coisa só, associada a essa chave aqui. Por isso que eu fiz um for aqui para percorrer todos os toppings da pizza. Aqui um exemplinho, então, parecido com o que eu tinha mostrado antes, tem um dicionário, no qual cada chave está associada a uma série uma listinha. Então aqui a Jen gosta de Python e de Ruby, a Sarah só gosta de C, o Edward só gosta da linguagem Ruby e da Go, e o Phil gosta de Python e de Haskell. Então aqui, se a gente quiser percorrer essas informações, eu posso fazer um for com uma tupla aqui, com nome e linguagens, name and languages. Aqui, na hora de acessar, eu quero pegar as duas coisas, tanto o valor quanto tanto a chave quanto os valores associados. Aí eu uso a funçãozinha items. E dentro desse cara, como eu posso ter vários elementos na lista, eu faço um outro for para percorrer todas as linguagens que tem aqui. Vou fazer um for para ter essa variável. Então, a primeira vez que ele entrar nesse laço aqui, o meu name vai ser Jen. E aqui, a primeira vez que ele entrar no laço interno, vai ser Python. A segunda vez que ele entrar no laço interno, vai continuar sendo Jen e vai ser Ruby. E assim vai. No final da história, ele vai mostrar alguma coisa parecida com essa. E aqui... deixa eu ver... Deixa eu ver se é mais útil essa função. Deixa eu ver os outros exercícios aqui. Não. Aqui, vamos fazer esse cara aqui, então. Então, esses exercícios são criar um dicionário, que vai ser uma espécie de uma agenda, e nele vocês vão ter os dados, que a chave desse, que vai associar, que vai ser única, vai ser o CPF da pessoa, e os valores que vocês têm que ler são nome, idade e telefone. Aí vocês podem armazenar esses caras tanto numa tupla quanto numa lista, e depois o programa de fato vai ter que fazer isso, vai ter que ficar pedindo dados para cadastrar na agenda, e no final, quando terminou de cadastrar, mostrar todos os dados que eu tenho na agenda, usando essa formatação aqui. Então, com esse exercício aqui, vocês já vão usar todas essas estruturas novas. Então, vai usar lista, vai usar tupla, vai usar dicionário. Seu exercício tem que fazer também, para a próxima aula. E por fim, como a gente vai trabalhar com arquivos, para finalizar, como a gente vai ler muito arquivo texto para trabalhar em cima, a gente precisa saber como criar um programa em Python que abre o arquivo para nós de texto e a partir disso gera uma string com o que ele leu desse texto e aí eu vou percorrer
esse texto da forma que eu quiser, esse arquivo texto. Então, sempre que a gente estiver trabalhando com arquivos em Python e a gente lê um conteúdo e salvar uma variável, a gente está com esse arquivo todo em memória. Depois que a gente terminou de usar o arquivo, eu tenho que, então vou sempre fazer esse processo. Abri o arquivo, li ele, fechei ele. Vou sempre fazer essas três coisas. Quando tivesse aberto o arquivo no editor de texto, mexi nele, ou li ele, terminei de fazer alteração nele, fecho ele. Se eu não fizer se eu não fechar o arquivo, eu posso perder alguma modificação que eu fiz, que gostaria de fazer nele. Para abrir um arquivo em Python é bem simples. Para escrita, basta eu fazer isso. Então, o que é a função que a gente vai usar? A função open. O primeiro parâmetro que ela recebe é o nome do arquivo texto. Se vocês tiverem um arquivo que está numa pasta diferente do código de vocês, aí vocês vão ter que botar o caminho aqui até chegar a ele. Pode ser o caminho inteiro, né? Se vocês tiverem Windows, lá vai ser C2 pontos, assim vai. E aqui o segundo parâmetro vai ser o modo de abertura. Então aqui eu estou usando o W, que é de write, que é de escrever. Então eu estou abrindo esse arquivo test.txt para escrita. E nesse caso aqui, esse arquivo está no próprio diretório do meu código-fonte. Como ele vai fazer? Ele vai abrir ele para escrita e vai retornar para mim aqui uma variável f, eu chamei de f, né? E a partir desse f, dessa variável, que eu vou poder fazer modificações, vou poder chamar funções para escrever, no caso, no arquivo texto. Posso usar como parâmetro também na hora de abrir o A, que é de dar append. Então você tem que ter cuidado, porque quando vocês abrirem com W, vocês vão apagar o que tinha antes no arquivo, tá? Quando vocês usarem com A, não. Aí ele vai escrever sempre no final desse arquivo e vai manter o que tinha antes. Na hora de escrever no arquivo, basta chamar a função write. Da mesma forma que vocês dessem um print na tela, é o que vocês vão poder fazer aqui na função write. Então ele vai jogar esse texto no arquivo texto lá, vocês abriram, mesma coisa aqui. E terminou de usar o arquivo, chama a função close para tudo a partir daquela variável que ele recebeu do open, e ele vai fechar o arquivo e vai salvar tudo que eu fiz de alteração. Posso abrir para leitura, a única coisa que vai mudar é o tipo de parâmetro que eu vou passar, que é o R de read, que é para ler. Aqui é ler. Se eu tentar abrir um arquivo que não existe dentro do meu, ou seja, errei aqui a extensão nesse caso aqui, né, não botei txt, ou botei um nome diferente do que era do arquivo, ele vai dar esse tipo de erro aqui, aí o error, que é de input-output, de entrada e saída, ele vai dizer que esse arquivo ou diretório não foi encontrado. É uma coisa que pode acontecer quando vocês forem usar ele. Quando eu abrir ele para leitura, vocês podem chamar a função read e passar o que ela lê para uma variável. Isso significa que todo o texto que tem lá dentro do arquivo texto vai ser passado para essa variável automaticamente. Então, chamei a read, ele leu tudo. Se eu passar um parâmetro ali, ele vai dizer quantos caracteres que eu quero que ele leia. Então, aqui ele só leu 9 caracteres do texto inteiro que tinha lá. Aqui um exemplo de uma funçãozinha que pode ser útil para vocês, que vai copiar um arquivo. Então, aqui eu tenho um arquivo antigo, aqui o nome do arquivo novo. Então, eu abri esse primeiro arquivo para leitura, abri o arquivo que eu vou salvar para escrita, fiz um laço infinito aqui, porque eu estou usando break para quando eu quiser parar, e eu estou lendo de 50 por 50 caracteres. Então, aqui eu estou dando um read, li 50 caracteres, não cheguei no final, não está vazio, né? Quando estiver vazio, ele vai dar o break, vai sair e vai fechar os dois arquivos. Não é vazio, eu dou um write no outro arquivo, desse texto que eu li, dessas 50 caracteres, uso o /n aqui para dar um enter, e vou fazendo isso até que ele fique com uma linha vazia, aí venho para cá e fecho os dois. Tem uma barbada em Python que é a função readline. Então, se eu não quiser ler o texto inteiro de uma vez só, eu posso ler ele por linhas. Essa função faz isso. Ele vai até a primeira quebra de linha e retorna esse texto. A próxima vez que eu chamar o readline de novo, ele vai ler a próxima linha e assim vai indo linha por linha. Eu só modifiquei aqui o mesmo código que eu tinha antes, que não necessariamente estou trabalhando com texto de 50 e 50 caracteres, né? E aqui a mesma história, se eu quiser simplesmente ler e mostrar o conteúdo desse texto, basta eu fazer esse código bem simples aqui. Então aqui eu estou fazendo um for, linha in f, que é o que eu abri para leitura, e estou dando um print de cada uma das linhas do meu arquivo texto.
Se eu tiver uma série de diretórios, posso usar isso, quem tiver no Linux. E aí eu só uso a barrinha ali. Tem que cuidar que toda vez que a gente usar a função write para gravar em arquivo texto, ele só grava texto mesmo. Então, se eu quiser gravar um número, tenho que converter ele para string. Se eu quiser gravar uma lista, tenho que converter para string também. Na hora que eu for ler isso que eu salvei, ele vai ler alguma coisa nesse sentido aqui. Então, ele salva exatamente como está o conteúdo que eu pedi para transformar para string. E aqui importante que, como quando a gente está trabalhando em Python com alguma coisa que pode gerar um erro, a gente tem que tentar tratar quando esse erro ocorrer, quando esse comportamento de exceção ocorrer. Então, se um erro acontecer, a gente tem que estar, no nosso código, a gente tem que ter uma precaução ali, e caso ocorra aquele erro, eu já tenho que ter um tratamento para ele. Então, um erro bem comum que pode acontecer é divisão por zero, vai gerar esse tipo de erro aqui. Acessar uma lista inválida vai gerar esse tipo de erro. Acessar uma chave no dicionário que não existe vai dar um key error. Se eu não tentar tratar esse erro vai terminar o meu programa e abruptamente, no caso do terminal, ele vai jogar para nós no terminal o erro, com todo aquele traceback lá, toda aquela pilha de erros que um erro vai gerando outro. Para tentar tratar isso, a gente usa essa palavra reservada try e except. Como é que funciona isso? Mostrando aqui, no caso na hora de abrir um arquivo, sempre que a gente for trabalhar com arquivos e eu for tentar abrir um arquivo, pode dar uma série de erros. Então, pode ser que na hora que eu tente abrir, por exemplo, eu não tenha permissão para abrir o arquivo, sou um usuário comum, por exemplo, e o arquivo é um arquivo de administrador. Pode ser que eu dei um nome errado, então ele não vai conseguir abrir também. Então, como pode ser gerada uma série de erros, sempre que a gente for trabalhar com entrada e saída, pode acontecer erros. A gente tem que colocar o trecho de código que pode gerar esse tipo de erro dentro de um try. Então, isso tudo tem que estar um tab para a direita. E aqui no except, vai ser, dentro do bloco do except, vai ser o código que vai ser executado quando esse erro ocorrer. Eu posso também especificar o tipo de erro aqui do lado do except. E uma coisa que eu posso fazer é eu gerar uma exceção também, se eu quiser. Então aqui eu tenho uma funçãozinha aqui chamada entra número, eu leio um número do usuário e testo. Se o número for igual a 17, é uma função que não faz muito sentido, né? Mas, eu leio, se o número é igual a 17, eu dou um raise exception. Isso significa que eu estou instanciando o objeto exception com esse texto aqui e estou dando um raise, ou seja, está parando de executar o código ali e está repassando esse problema para quem chamou a função. Se quem chamou a função não usar um try except, vai ser jogado na tela e vai terminar o programa ali. Aqui tem uma hierarquia aqui de erros que podem acontecer. Vocês podem acessar esse link aqui para verificar uma lista completa desse tipo de erros. Mas basicamente o que a gente vai usar é só o error ali para fazer a parte dos arquivos. Como eu comentei antes do split, então quando eu tiver um texto, que eu li, por exemplo, de um arquivo texto, eu posso chamar o split para quebrar em palavras e fazer o tratamento dessas palavras ali da forma que eu quiser depois. Então aqui é uma funçãozinha básica, que como eu comentei antes, o except eu posso especificar um erro específico, então eu não quero tratar qualquer erro que aconteça aqui nesse trecho de código, quero somente esse. E importante, aqui, se eu fizer isso, ó, eu não só dar um open e salvar numa variável, eu posso ter essa alternativa aqui que é usar o with. Então nesse caso aqui, se eu usar o with, tudo que eu for fazer com o arquivo tem que estar com tab para a direita, e aí eu não preciso mais fechar o arquivo no final. Ele faz isso para mim. Essa é uma grande vantagem. Então aqui eu estou dentro de um try except, né? O único erro que eu estou testando aqui é se o arquivo não foi encontrado. Se ele não foi encontrado, só digo que ele não existe e acabou por aí. Se eu tentei dar o open, esse S significa o quê? Eu estou dando um nome para minha variável, seja ele o nosso F lá do último exemplo. Esse aqui é o nome do arquivo que eu quero abrir, então alice.txt. E aqui eu estou dando um read para ler esse conteúdo todo da função, do arquivo texto. Passo isso para uma variável, dou um split para quebrar em palavras, e aqui estou usando o len para ler, para ver o tamanho dessa lista. Isso vai me dizer quantas palavras tem nesse arquivo texto. Então eu salvo isso numa variável e mostro na tela lá quantas palavras tem nesse arquivo texto de exemplo.
Então, esse exercício 1 aqui, você não precisa fazer exatamente o que está pedindo aqui, tá? Vocês podem modificar aquele último exercício, que era aquele do CPF, lá do dicionário, que ao invés de terminou o programa, fechou, ele não salva nada, eu quero que vocês peguem e sempre no início do programa, vocês podem pegar aquele código anterior ali que vocês vão criar e modificar ele para que quando comece o programa da agenda de vocês, vocês tenham que ler esse conteúdo dentro de um arquivo e preencher esse conteúdo. E no final, terminou de usar o programa, quero que salve de novo no mesmo arquivo, substitua lá o conteúdo com aquele dicionário. Então não precisa fazer estritamente o que está aqui, tá? É só para relembrar que você tem que fazer essa modificação no código do último exercício. Não sei se ficou claro. Tranquilo, professor. Beleza, pessoal. Então, hoje é isso. Eu vou botar ali em PDF ali os exercícios, só para ficar mais claro, não ficar... Só ter que garimpar ali nos slides. E se ninguém tem alguma dúvida agora, por hoje é isso aí. E aí na próxima aula, a gente revisa ali, eu reviso esses exercícios, e a gente começa de fato a parte de criptografia daí. Feito? Beleza. Então, Beleza, professor. Só a gente vai botar, então, aquele do... A gente ficou de fazer o slide 8 ali, arquivos e exceções, né? Isso, depois eu ponho um PDF ali com a ordem do exercício. Tá. Beleza. Beleza. Então, boa noite para vocês aí, bom fim de semana. Estamos na quinta já. Até mais, professor. Valeu, professor. Obrigado. Até mais. Valeu, boa noite.